A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e boa tarde para todos, amém? E para a Igreja do Senhor que se encontra no Brasil, saúdo todos com a paz de Cristo e venho por meio da palavra do Senhor, já sendo grato ao Senhor Deus pela graça do Senhor e a misericórdia e ver do Senhor, qual diz a palavra de Deus que em tudo devemos dar graça, amém? Nessa tarde eu dou graça ao Senhor, porque Deus permitiu que o servo dele, o pastor Severino, viesse nessa tarde a realizar mais uma gravação de um novo vídeo. E vocês que acompanham os vídeos, assistem o vídeo, que vocês venham em si compreendendo e entendendo que há um grande propósito de Deus em conceder-me que eu venha realizar gravações sobre estes vídeos, para que seja de luz, para que seja de entendimento e compreensão para a Igreja do Senhor, para o povo de Deus que procura o Senhor, que busca o Senhor, como está registrado em sua palavra: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocais, perto está o Senhor de todo homem. Queridos, essa tarde, Igreja do Senhor, é mais uma tarde de você invocar o nome de Jesus e fazer menções do nome de Cristo, que está acima de tudo e de todos. E temos um tema nessa tarde a ser falado ou colocado por meio das Escrituras Sagradas, que é o tema que fala sobre a Babilônia no Novo Testamento, ou seja, a Babilônia na profecia bíblica chamada a revelação do Apocalipse. Encontro-me, irmãos, com o capítulo 18, amém? Vocês possam acompanhar quando estiver assistindo esse vídeo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse capítulo 18, amém? O anúncio da queda da Babilônia, a partir do primeiro. Depois destas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônio, refúgio, abrigo de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e terrível e desterrível. 3. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram da sua custa, da sua luxúria. Verso 8. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados ou flagelos, para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. 5. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus lembrou das injustiças que ela praticou. 6. Retribua-lhe, como também ela retribuiu. Pague-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que misturou bebida, misturem dobrado para ela. 7. Glória a Deus. O quanto a si mesma glorificou
viveu em luxúria, dê a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como a rainha, não sou viúva, nunca sabereis o que é pranto. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, ou as suas pragas. Morte, pranto, fome, será queimada no fogo, porque é poderosa, e o Senhor Deus que julga. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Bem, conforme o dito, ou o falar, amém? Ou mencionar, ou a colocação do tema nessa tarde acerca do assunto que vamos estar trazendo para que vocês venham refletir e tomar o conhecimento pelas Escrituras Sagradas, a revelação do Apocalipse capítulo 18, a queda da Babilônia, ou seja, o anúncio da queda da Babilônia. Meus queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, nós temos uma representativa no Novo Testamento, na profecia do Apocalipse, capítulo 18, a última revelação, amém? Então nós temos uma visão de uma Babilônia, ou seja, da Babilônia do Novo Testamento. Babilônia do Novo Testamento, não Babilônia do Velho Testamento, amém? Então João ele vê a ruína ou a queda, o apóstolo João, da Babilônia do Novo Testamento, amém? Vai gerar muita curiosidade acerca do entendimento acerca da Babilônia do Novo Testamento, não é do Velho Testamento, não é a Babilônia lá do Velho Testamento, do Antigo, né? Que temos como referência a Torre de Babel, temos lá Gênesis 11, temos Isaías 13 também, não, é a do Novo Testamento, amém? Da profecia bíblica, que ela é falada muito em pregações, nas pregações ou até nos ensinamentos, ela é mencionada, e é introduzida e ensinada. Então, de acordo na graça do Senhor, com o entendimento que o pastor Severino recebeu do Senhor, esse entendimento na graça do Senhor, para a honra e para a sua glória, que eu estarei passando essa tarde para a igreja ter como referência e indicação, e venha ter um bom aproveitamento para o crescimento espiritual na vida de vocês, e um alerta também, uma advertência muito forte da parte da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor. Bem, vimos a leitura do verso 1 ao versículo 8, de acordo com o versículo 1 ao versículo 4, amém? Repetição da leitura, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Primeiro, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônio, refúgio de toda espécie e de todo tipo de ave imunda e detestável. 3. Pois todas as nações ou todos os povos beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Amém, igreja? Então, louvado seja Deus, nós temos uma grande referência acerca da palavra chamada Babilônia. O que seria, ou quem seria essa Babilônia no Novo Testamento, na profecia bíblica do Apocalipse? Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 17, amém?
17 do Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. A grande prostituta e a besta. Esse é o título do capítulo 17. Glória a Deus, aleluia. Verso 1. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 cabeças, as 7 taças, perdão, veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição ou fornicação. 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfema, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida 4 de púrpura e de escarlata, enfeitada com ouro, pedra preciosa e pérola, tendo na mão um cálice de ouro, céu 4, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição ou fornicação. Amém? 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admireis com grande espanto. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta. O mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que você viu, era e não é mais. E esta está para emergir do abismo. Já é o 8, tá? E caminha para a destruição aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admiraram vendo a besta, que era e não é mais, tornará a aparecer. Amém? Glória a Deus. Bem, igreja, o Senhor, ou o servo de Deus, a serva do Senhor, a descrição do capítulo 17, a descrição do capítulo 17 é uma descrição que nós vemos pela profecia. O apóstolo João, ele contempla, ele vê em revelação essa mulher sentada sobre a besta, né, que é a grande prostituta. E dentro de acordo com a compreensão biblicamente, né, com o fundo histórico também da profecia, nós vamos procurar entender que essa mulher, ela é a Igreja Católica Romana. Toda indicação, referência e descrição parte diretamente ou direto para a Igreja Católica Romana. Bem, vimos que essa mulher, ela está sentada em uma besta. Amém? Uma besta repleta de nome e blasfema. E a gente vê nesse versículo, aleluia, glória a Deus, no verso 5, na sua testa está escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostituição e das abominações da terra. Bem, então essa mulher, ela está toda vestida, está em traje caríssimo, precioso, né? Toda adornada com, na sua testa, ela tem uma inscrição. Ela tem uma inscrição. Essa inscrição é uma escrita. O nome está escrito da Babilônia, a grande
prostituta, a grande prostituta das mães da terra. Então nós vamos entendendo que essa mulher, ela simboliza ou representa a Igreja Católica Romana. Ou seja, a Igreja Católica Romana, ela é essa prostituta com a descrição, glória a Deus, do Apocalipse 17. Vimos mais abaixo, versos 6 e 7. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande pranto, né? Temos o versículo, esse também, o verso 4, isso aqui eu vou 5, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura de escarlata, enfeitada com ouro, pedra preciosa, o dito anterior, amém? E pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações das suas imundícia e da prostituição Então, a descrição mostra-nos que a mulher, ela está toda adornada, sentada em cima da besta, né? A besta. E ela tem em mãos, ela segura em mão uma taça. Ou seja, dentro da taça tem um cálice. O cálice, a gente vê pela referência bíblica, que dentro daquela taça está lá as imundícias dentro daquela taça. A mulher está segurando, né? Conforme o versículo 4, amém? Conforme o verso 4, né? É escarlata, né? Enfeitada com ouro, pedra preciosa, pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordado de abominações e das imundícias das suas fornicações ou prostituição. Então, quando a palavra vai nos trazer a entender a imundícia dentro do cálice, nós vamos entendendo que são as doutrinas da Igreja Católica Romana, ou seja, são os dogmas, ou as pilares, ou as colunas, ou seja, conjunto de ensinamentos que, glória a Deus, aleluia, que a mulher chamada Igreja Católica Romana, ela carrega dentro desse cálice. E a profecia diz que ela deu de beber aos reis da terra. Ou seja, essa fornicação do catolicismo, essas doutrinas, glória a Deus, essas doutrinas adulteradas, essas doutrinas pervertidas, escandalosa, essas doutrinas contaminadas, ela vem de encontro aos reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Então diz a profecia que ela fornicou, ela praticou fornicação com os reis da terra, ou seja, ela embriagou essa mulher, aleluia, glória a Deus, ela embriagada, aleluia, com o seu cálice, ela beba, e ela com o seu cálice na mão, transbordante, rabachou, repa. Então ela convida os reis da terra, e ela dá de beber esse cálice aos reis da terra, ou seja, as abominações dessa Igreja Católica Romana, dessa mulher que é a igreja, a descrição, ou seja, ela embriaga, ela vem embriagando, aleluia, as suas filhinhas, conforme se encontra aqui no versículo, glória a Deus, 5. Na sua testa está escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituição e das abominações da terra. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi admirei com grande espanto. Então vamos entendendo. Foi no período ou na idade média que os cristãos foram assassinados pela Igreja Católica Romana. Foram os mártires, mortos pela Igreja Católica Romana. Quando diz o versículo aqui, o verso 6, que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos cristãos, dos mártires, que ela matou os cristãos.
Aleluia. Então ela estava embriagada com o sangue dos santos e também com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, foi no período, né, naquela fase que a Igreja Católica ela assassinou muitos cristãos. Então essa igreja ela é vista diante dos olhos de Deus como assassina, ela mata, essa igreja ela mata, literalmente mostra-nos a Bíblia que ela praticou homicida, ela matou, literalmente ela matou. E hoje, pastor Severino, ou outros pastores aí, outros servos de Deus, ministros do Senhor, igreja do Senhor, povo de Deus, louvado seja o Senhor. Hoje, como é que essa igreja, ela está tirando vida hoje? Ela está tirando hoje vida. Essa igreja, ela continua matando, assassinando muitos, não só cristãos, mas aqueles que não são cristãos, que estão bebendo o vinho dessa mulher, dessa prostituta, que essa igreja estão morrendo. A Bíblia vai mostrar isso muito claro. Amém? Matando com o quê? Aleluia, louvado seja Deus, com as doutrinas. As doutrinas dela não só está embriagando, mas está levando à morte, porque a Bíblia tem base e referência, um conjunto de ensinamento, uma doutrina com base na Bíblia, uma instrução da palavra de Deus. Ela não mata, apoiada ou estruturada nas Escrituras Sagradas, não mata, tem vida e vida com abundância. João do Evangelho, capítulo 6, João capítulo 6, verso 63, Jesus, ele falou, as palavras que eu digo, ou as palavras que eu falo, glória a Deus, são espírito e são vida, espírito e vida. Temos também do 50, João 6, do 50 até os 60, nós vamos ver ali o Senhor, o tema falando acerca, Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida aos homens na terra, para dar vida ao mundo. Glória a Deus. Então nós temos a comida de vida, nós temos a comida que nos concede vida e vida com abundância. São as palavras de Cristo, são os ensinamentos do Senhor. Mas se não for doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo que recebeu do Pai e transmite, então essas doutrinas, principalmente da Igreja Católica Romana, que está, aleluia, contaminando, corrompendo outras igrejas na terra, não só as suas filhinhas, mas até a igreja cristã, pela referência e indicação e por examinar com as Escrituras qualquer outro ensinamento ou qualquer doutrina ou pilares ou coluna ou dogma dentro dessas igrejas, nós vamos ver que tem ensinamento adulterado, ensinamento prostituído ou adulterado ou pervertido, ou seja, conjunto de ensinamento adulterado ou fornicado dentro das igrejas, que isso é prostituição espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós temos essa mulher, aleluia, ela com esse vinho, né? Com esse cálice, né? Cálice, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, cálice, ele é conhecido pela Bíblia como ensinamento, como doutrina, como ensinamento, tá? Os evangelhos vão nos trazer essa compreensão, a gente fazendo a leitura aos evangelhos, estudando os 4 evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, então nós vamos entender, e o Apocalipse, a profecia do Apocalipse, vamos entender que realmente, de fato, é doutrina, é ensinamento, né? E no capítulo aqui do Apocalipse 22, louvado seja o nome santo do Senhor, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, conselhos e promessas finais, amém? Conselhos e promessas finais, verso 18 e verso 19, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. 22, 18 e 19, eu a todo aquele que ouve, conclusão do livro, ouve as palavras da profecia
deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos ou as pragas escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém, igreja? Então nós temos uma grande advertência, nós temos uma grande advertência e uma grande exortação para a igreja hoje atual, principalmente para a igreja de Cristo que está no Brasil, a igreja de Cristo gentílica ou gentil que está no Brasil, em missão, em trabalho, em tarefa, em dever, em peregrinação, como diz Pedro, aleluia, peregrinação, a jornada peregrinação. Pedro vai falar: sede santo, como vosso Pai é santo. Em toda maneira devemos ser santos. Toda maneira de viver, Pedro vai falar: vós sede santo. Buscai a santificação, a qual ninguém nunca verá o Senhor. Buscai a santificação, a qual ninguém nunca verá o Senhor. Ei, meus queridos, igreja do Senhor, povo de Deus, a palavra santo é a tradução, é separação. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a consagração correta, por intermédio ou por meio da palavra de Deus. A consagração, ela vem trazer uma palavra chamada separação, ou seja, separados a Cristo, separado para Cristo, separado para a palavra de Deus. Sede santo em toda maneira de viver. Então vamos entendendo que a prostituição, a fornicação, o adultério da palavra de Deus, e não é santidade, não é separação, é contaminação, é imundícia, é impureza, é imundícia, é impureza. Ou para vocês, a imundícia, a impureza é somente as práticas do corpo, as obras do corpo. É isso? A fornicação da carne, a fornicação do corpo, a prostituição do corpo. É isso? A orgia do corpo. É isso? É isso mesmo? Para vocês, esse entendimento, para vocês, será que não seria a contaminação, as impurezas? Vou mostrar dentro da Bíblia, as impurezas, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, as contaminações, aleluia, da Babilônia, do adultério espiritual, da fornicação espiritual. Vamos ver dentro da Bíblia? Vamos para Daniel capítulo 1, amém? Louvado seja Deus. Daniel capítulo 1 primeiro, amém? Glória a Deus. Daniel 1, vamos ler do versículo 1 ao 10, amém, igreja? Louvado seja Deus. A Bíblia diz: assim falais, assim procedeis. O homem de Deus, o enviado de Deus, ele fala segundo as palavras de Deus. Então nós temos que falar e comprovar. João capítulo 7, João no Evangelho 7, do versículo 15 ao 18. Ensinamento de Jesus, doutrina de Cristo dentro do templo em Jerusalém. Doutrina de Jesus, ensinamento de Jesus. O que está sendo relatado aqui, igreja, é doutrina, é ensinamento, amém? É cálice, é doutrina, é ensinamento, amém? Lembra que a mulher está com a taça na mão, dentro dela está lá um vinho de diversas cores, ou seja, a imundícia dentro daquela taça, a imundícia dentro daquela taça, o que? Doutrina, amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Daniel 1, a partir do verso 1 ao 10, amém? A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
veio a Jerusalém e sitiou. 2. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, Caldeu, Caldeu, Sinar, tá? Para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. 3. Depois o rei ordenou as penas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. 4. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, conhecedor de ciência, instruído, glória a Deus, versado, olha lá, preparado, capacitado no conhecimento, amém? E que fosse competente para servir ao palácio real, e que as penas ali estivessem a cultura, ou seja, ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Aleluia. Os jovens deveriam